E aí eu já vi uma frase que me chamou muita atenção, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né? De se descobrir, de buscar se conhecer e se cuidar. Que é se amar exige também sustentar o desconforto de ser quem você é. Nos últimos tempos eu vim refletindo muito sobre isso, até sobre essa guinada e essa mudança e essa vontade de compartilhar com vocês a respeito do que eu tenho passado nesse processo de autoconhecimento, que já vem de alguns meses, mas que nos últimos meses, para mim, isso se tornou uma coisa mais forte, um chamado mais forte, no sentido da gente pensar mesmo. Nós temos a tendência a achar que os processos de autoconhecimento, né, eles são milagrosos, eles são mágicos, eles são só flores e unicórnios e nuvens coloridas, e na verdade é todo o processo de autoconhecimento, né, você buscar tentar se entender, se conhecer, ele é um processo doloroso. Você precisa contar com todo o suporte nesse momento, né? Eu não falo só de um terapeuta, um psicólogo, que é muito importante, mas das pessoas que te cercam e de você mesmo, né? E por tudo que eu li, por tudo que eu sustento assim nesse meu processo de autoconhecimento, eu acho que a gente precisa principalmente do nosso próprio suporte, né? E essa frase me tocou no sentido de da gente tentar refletir um pouco sobre isso, né? Da gente entender que nós não somos, não vai ser sempre um processo bonito, nem sempre você vai ficar feliz com o que você descobre sobre você mesmo, né? E porque todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Suas questões que você se orgulha e outras que você não se orgulha tanto, mas que é importante você saber que você tem que passar por aquilo com você mesmo, né? Então, é muito nesse sentido de você buscar se entender enquanto uma pessoa que merece tratar suas questões, pelas suas questões e aprender também nesse processo a se perdoar por determinadas ações, pensamentos, crenças, atitudes e saber que é um caminho de vai e volta, né? Eu percebo muito em mim a inconstância. Eu sou uma pessoa muito inconstante nesse processo de estar bem comigo mesma. Tem momentos que eu tô muito bem, que eu tô, nossa, que naquele flow ali de ai, abundância, gratidão, não sei o que, tem horas que eu tô totalmente desconectada disso. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque existem algumas pessoas na internet e até fora dela que pregam esse processo de autoconhecimento, e aqui eu falo de autoconhecimento muito no sentido, sim, de conhecer a si mesmo, de cuidar de si mesmo. Eu não estou falando no sentido da psicologia, por exemplo, eu não tenho formação nisso, não posso falar sobre isso, né? Mas eu falo mesmo do processo individual, de você se aceitar, se cuidar e conhecer a si mesmo. É um processo que ele é cheio de percalços, cheio de pedrinhas. Você não vai passar por ele de maneira linear, né? Muitas vezes você dá 5 passos para frente e 6 para trás. Então, é muito importante a gente se acolher nesse sentido e descobrindo, né, quem a gente é, o que que faz bem pra gente, quais são os nossos limites, o que que eu preciso tolerar ou não. Às vezes eu até acho que preciso tolerar e tem certas coisas que eu realmente não preciso tolerar, mas que a gente cresce dentro de um conjunto de crenças e de imposições sociais que fazem com que a gente tolere certas coisas, certas pessoas, certas relações, certos padrões, porque fomos ensinados a aceitar. E aí é muito isso também, né? Você tentar compreender o seu limite entre o que você precisa aceitar e precisa no sentido de precisa aceitar porque aquilo vai ser importante para sua evolução pessoal e porque você tem que entender que também você é um ser social que vive dentro da sociedade, né? Você não é uma ilha, não vive sozinho. Mas diferenciar daquilo que de fato você não tem necessidade, é imposto para você aceitar. E aí eu acho que tem muito a ver aqui com a Babadinhos, porque a Babadinhos ela sempre teve essa proposta de buscar o
a aceitação, o amor próprio, a autoestima, entendendo que isso é um processo muito maior do que meros, é, meros termos, né? Meras palavras, meros símbolos. Não é só, me acho mais bonita que qualquer pessoa, me acho bonita toda hora. Não é tão superficial, né? Não é um processo tão superficial. E por que eu venho trazendo agora isso para Babadinhos? Porque para mim faz muito sentido dentro de um Instagram que eu comecei a falar sobre skincare, que é uma coisa que eu gosto, que eu amo, que eu vejo como uma forma de autocuidado. Eu entendo que não é o único autocuidado, né? Eu seria muito superficial se eu achasse que skincare é a única forma de cuidar de si mesmo, mas eu entendo que o skincare tem um papel importante dentro do autocuidado, porque também quando a gente cuida do nosso físico, isso reflete também no nosso interior, e eu acho que o tempo todo a gente está se retroalimentando. Uma hora o físico está alimentando o emocional, outra hora o emocional está alimentando o físico, né? Então, nós somos reflexo do que tem dentro da gente, mas o que está fora também reflete no que está dentro. Então, hoje eu entendo que esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, perpassa, aliás, o skincare perpassa esse processo, e que se eu me sinto tão à vontade para falar sobre esse processo de skincare e de autocuidado, eu também tenho vontade de falar sobre essas outras questões. É uma coisa que me mobiliza, é algo que fala dentro de mim e que eu sinto que toda vez que eu falo aqui, as pessoas se reconhecem. E eu acho que o grande papel da rede social é esse: conectar as pessoas, fazer com que as pessoas não se sintam sós nos seus processos. E muitas vezes coisas que eu li e vi aqui fizeram com que eu não me sentisse só no meu próprio processo e entendesse algumas coisas do meu próprio processo. Então eu vou estar sempre aqui compartilhando com vocês reflexões, esses momentos de autoconhecimento, algumas histórias, intercalando também sim com skincare, falando de autocuidado, mas trazendo um pouco mais essa vertente, até um pouco de espiritualidade, de uma certa forma. Eu não sou uma pessoa que tem religião, mas eu tento buscar uma conexão com a espiritualidade, sempre busquei, e eu acho importante que a gente compartilhe, e aí vai muito também do que eu quero consumir, né? Então, o Instagram, a rede social, ele é um local, pelo menos eu, né, faço esse exercício de só seguir, só comentar, só compartilhar, só curtir, só salvar aquilo que faz sentido para mim. Então eu acredito que tudo que eu compartilho aqui possa fazer sentido para alguém e seja interessante para alguém. E eu acho interessante compartilhar com vocês e é algo que me faz me fortalecer nesse processo de autoconhecimento. Então é isso. Um bom domingo, boa semana, beijão e até a próxima. Me dizem o que vocês acharam do vídeo no comentário, tá?